Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para realizar mais uma atividade de geografia com base no material escolar criado pela Secretaria Municipal de Educação. Meu nome é Orlando Otero, sou professor da oitava CRE, da Rede Municipal de Educação. Hoje nós vamos falar de uma matéria que já foi vista por vocês, que é sobre os países da Europa. Vamos aqui falar alguma informação sobre esse país. Tá? Então, começa assim. Quem sou eu? Então, nós temos uma bandeira e ele dá algumas pistas. Capital, Berlim. Extensão territorial, 357.022 km². Localização oeste da Europa. Moeda, o euro. Quem sou eu? Eu sou a Alemanha. Então, a Alemanha ela é chamada de República Federal da Alemanha. A capital é Berlim. A língua é o alemão. Tem uma área territorial, fazendo uma comparação com o Brasil, do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, 357.000 km². Quem quiser ter uma curiosidade para saber o tamanho da Alemanha, vai no mapa do Brasil, dá uma olhada no estado do Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, cuja capital é Campo Grande. Então, você tem uma noção do tamanho da Alemanha. O IDH da Alemanha, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso é um ranking estabelecido pela ONU, onde classifica os países conforme a sua qualidade de vida, tendo como variáveis, tendo como índices educação, renda e saúde. A Alemanha, em 2018, está posicionada na 4ª posição, ou seja, de 180 países que fazem parte do ranking, a Alemanha é a 4ª colocada. O Brasil é o 79º colocado, ou seja, o Brasil está na posição 79 e a Alemanha está na posição 4, é a 4ª colocada. Ela só perde em posição para a Noruega, a Suíça e a Irlanda. Com relação ao produto interno bruto, o que é o produto interno bruto? É o total de bens e serviços que são produzidos em um determinado ano. Então, quando um automóvel é produzido, ele é medido em dólares, entra no produto interno bruto. Para que um produto interno bruto possa crescer, é necessário que o país produza mais do que o ano anterior. É um índice econômico fundamental para medir a saúde da economia. Então, a Alemanha também é a 4ª colocada em termos de produto interno bruto. Ela só perde para os Estados Unidos, que é o primeiro maior produtor mundial de bens e serviços do planeta, seguido da China, do Japão e da Alemanha. A Alemanha é a 4ª colocada no produto interno bruto. Com relação a alguns índices dentro desse DH, nós temos uma elevada vida média do povo alemão. O alemão ele vive, em média, em torno de 80 anos. Outro índice importante, é um país extremamente alfabetizado. O nível de instrução é elevado, ou seja, quase 100% da população não são alfabetizados aquelas crianças que ainda não estão na idade escolar. Os demais são altamente alfabetizados e apresentam um elevado nível de instrução. Nós temos uma economia alemã, é a principal economia da União Europeia, aquele bloco econômico onde tem a ideia de livre circulação de mercadoria, livre circulação de pessoas, livre circulação de dinheiro, queda das barreiras alfandegárias. É como se fosse um imenso país no continente europeu. Então, a Alemanha é o principal carro-chefe, ou seja, é a principal economia da União Europeia. E temos Frankfurt, que é um dos principais centros econômicos e financeiros da Europa. Frankfurt disputa com Paris e Londres esse título do principal centro financeiro e econômico da Europa. Então, nós temos aqui uma atividade
que eu acredito que já tenha respondido praticamente todos os questionamentos dessa questão número 1 e da questão número 2. De que país europeu estamos falando? Isso aqui é a bandeira da Alemanha, da República Federal da Alemanha. O que você sabe sobre esse país? Registre seu caderno. Então, gente, eu aconselho a vocês a fazerem uma pesquisa na internet sobre a Alemanha. Eu já dei bastante informações sobre o país alemão. Então, vocês podem fazer essa pesquisa e fazer um levantamento, colocando outras informações importantes, na qual eu não citei. Vamos dar uma olhada aqui, na outra página, fazer um sonho, ou seja, vamos sonhar, fazer um roteiro de viagem, tá? Para a Europa. Então, qual é o exercício? Vocês vão se debruçar no mapa, ou seja, vão pegar o mapa e vão abrir o mapa no continente europeu. Então, qual é a ideia do exercício? A ideia do exercício é o seguinte, tá? País de destino e motivo pelo qual gostaria de conhecer esse país. Observa o mapa da Europa e escolha um país para você conhecer. Objetivo da viagem: conhecer praias, conhecer a cultura do país, aprender um novo idioma, conhecer parques naturais e visitar cachoeiras. O que você gostaria de fazer ou conhecer? Melhor época para viajar. Pense nas atividades que gostaria de fazer e confira como estará o tempo, no local de destino, no período em que pretende viajar. Para isso, estude o clima do país de destino. Então, aqui tem um mapa da Europa. Ok? Esse é o mapa político da Europa. O que é um mapa político? O mapa político é um mapa que apresenta os países e as principais cidades. Okay? Se você quiser fazer um tour pela Europa, não só visitar apenas um país, eu aconselho o seguinte, tá? Melhor época de visitar a Europa, depende do ponto de vista. Sobre o ponto de vista do clima, é a época do verão. E quando é a época do verão na Europa? A época do verão na Europa vai de junho a setembro. Agora, em 6 de julho, é verão no continente europeu. Ok? Então, uma forma de vocês conhecerem vários países da Europa, tá? Pega-se um avião, desce em Lisboa. De Lisboa, a questão do transporte na Europa é um transporte bastante desenvolvido, principalmente no quesito transporte ferroviário. É comum as pessoas fazerem viagens de trem. Aqui, nossa realidade, do Rio para Belo Horizonte, nós pegamos ônibus ou avião. Do Rio para São Paulo, pegamos ônibus ou avião. De Lisboa para Madrid, tem ônibus, mas também é oferecido um sistema ferroviário bastante evoluído. Então, sai de Lisboa, chega em Lisboa, passa os 2 dias em Lisboa, depois vai para Madrid, capital da Espanha, depois vai para Barcelona. Vocês podem observar que estou estabelecendo uma reta. Barcelona. Depois de Barcelona, vamos para Paris. Aí, de Paris, você tem 2 opções. Ou cruza o Canal da Mancha, vai para Londres, capital da Inglaterra, ou segue seu destino em direção à Bélgica. Da Bélgica, vai a Bruxelas. De Bruxelas, pode entrar na Alemanha. Da Alemanha, pode se dirigir à Suíça, à República Tcheca, à Áustria, chega na Itália. Ou seja, é uma série de roteiros de viagens que podem ser realizados. Então, a melhor época para se viajar na Europa seria a estação do verão. Agora, para ter uma economia maior de recursos, que não tem tanta gente viajando para a Europa do Brasil durante o verão, nós nos dirigimos para a Europa na época do inverno. Só que vou lembrar uma coisa a vocês: o inverno costuma ser rigoroso no continente europeu. O inverno, ele apresenta determinados períodos, é uma estação com neve. Então, quem não gosta muito de frio, não aconselho muito ir nessa época. Mas durante esse período, tá? As atividades econômicas, as atividades culturais e turísticas também estão de intensa quantidade. Então, fica aí uma sugestão para vocês, tá? Então, volto a falar para vocês. O exercício é um sonho que pode se tornar realidade. Nós podemos sonhar e temos que colocar nossos sonhos em prática através das metas.
Ou seja, trabalhar, guardar um dinheiro e preparar essa viagem dos sonhos. Então, aqui você tem um mapa político da Europa e você pode escolher ou um roteiro de viagem, na qual eu falei para vocês, chega num país, começa a circular pelo continente europeu, ou, por exemplo, chegar na Itália e viajar pela Itália, conhecer a cultura italiana, para o pessoal da história, o Renascimento, Roma, ou seja, a Itália tem uma cultura histórica muito bonita, muito intensa, ok? Bem, gente, fica aí a sugestão, ok? O trabalho e atividade de hoje foi essa. Fiquem bem e tudo de bom. Até o próximo Olhar Geográfico. Tchau!